Vamos lá, minha gente. Hoje mais um podcast da nossa conta. Hoje bem mais tranquilo. A gente está aqui aproveitando essa oportunidade de pós-carnaval para que a gente bata um papo com essa pessoa muito especial. É uma jovem, jovem mesmo, né? Quase, já pode voltar, tem 16 anos, mais 18. Nós estamos recebendo aqui uma menina extraordinária. Vai contar uma história para a gente que é curiosa, ao mesmo tempo que mostra que a gente faz tudo e consegue tudo que a gente quer. Basta, efetivamente, você perseguir, acreditar em si. E ela, Júlia Carolina Carvalho, esse é Exatamente. o nome dela. Diz que o nome dela é muito bonito, né? Exatamente, belíssimo nome. Belíssimo. Então, Júlia, você quer você mesmo se apresentar? Ou você quer que eu faça isso? Acho que posso começar então, Pois fazer não. as honras, né? Por onde começar? Mas acho que tem que começar contando que eu sou filha de Salvador, terra-mãe do Brasil. Ah, Isso é uma coisa muito importante na minha história. Em especial o fato de que meu pai gostava muito de conversar comigo, né? Contar as histórias de Salvador, me levar para os pontos turísticos. E isso foi muito importante porque desde o início eu tive um interesse muito grande por questões sociais, muito influenciada por essas conversas com meu pai. seu pai faz o quê? Ele é agente de trânsito. Certo. E sempre foi, mas é nessa época que você Sempre falou? foi, sempre foi. Ah, ok. E aí, minha mãe, por outro lado, também me influenciou muito, porque minha mãe, ela veio do interior da Bahia, de Macaúbas. Conhece Macaúbas? Macaúbas, claro, Macaúbas. 700 quilômetros de Salvador, muito distante. E ela, assim, tem uma história bastante triste, assim, bem. Ela vinha de uma família bem pobre. Uma família grande, Simples. é simples, É, exatamente, o melhor. é melhor. Não, É, pobre tá não existe. Pobre, certíssimo, já falei. certíssimo. Pobre é o estado de espírito, e a É gente não pode verdade. pensar Não, assim. você tá certíssimo, Poder certíssimo. ser simples, a minha É, forma, muito uma simples, família como muito humilde. Muito todo mundo humilde. conhece, muito Exatamente, humilde. muito É humilde. simples, é humilde E, também. enfim, então, Vamos assim, lá. tinha uma. Ela conta histórias que faz todo mundo chorar. Então, assim, por exemplo, a mãe dela teve anemia por uma questão de não tinha como alimentar todo mundo. Uma vez já jogaram terra. Anemia? Isso. Hum. Já jogaram terra na casa dela porque eles não conseguiam pagar o aluguel, então queriam expulsar eles. Então, é uma história bastante tocante. Hum. Ela saiu do lado do sertão da Bahia, do interior, de Macaúbas, e veio para Salvador para tentar buscar melhores oportunidades educacionais. E essa história dela, enfim, ela conseguiu, né, melhorar de vida. E essa história dela também sempre foi muito presente na minha vida. Ela sempre me contava essas histórias. E isso me fez valorizar muito a educação e entender que eu tinha oportunidades diferentes, melhores do que ela tinha tido quando ela tinha minha idade, e que eu tinha que aproveitar as oportunidades ao máximo. Então, isso combinou com com o meu ingresso no Colégio Militar de Salvador, Ah, né? essa é a curiosidade. Como é que você conseguiu entrar no Colégio Militar de Salvador? Então é isso. O Colégio Militar é para, teoricamente, para Para militares, né? militares e tem Mas, aquele sorteio, né? exatamente, acabei de falar que meu pai é agente de trânsito, minha mãe é funcionária pública, então nenhum dos dois, quer dizer, É, ela não é exatamente. militar, né? É, Ela não tinha acesso, enfim, não era para eu ter acesso ao Colégio tá. Militar. Mas então eu fiz o concurso. Existe um concurso que você faz para você entrar no colégio. Então já foi o seu primeiro concurso. Exatamente. Não foi fácil não, tá? Porque eu Eu sei passei que não é fácil, eu sei, eu tentei para. super. Você tentou também? Não para mim, né? Mas eu tentei exatamente para uma pessoa lá de casa que pediu a mim. Sim. Disse, oh, eu quero tanto que minha filha seja militar. Uhum. E eu tentei, mas não existe fórmulas mágicas. Ou seja, tem aquela quantidade que é para os filhos de Sim. militares, e é concurso, depois de concurso tem a São questão poucas de vagas. poucas vagas. Então é São cerca de 25 vagas para 800 mil pessoas, assim. 800 mil pessoas. 800, não, 800 a 1000 De pessoas. 800 a 1000 pessoas. Isso, exato. Então, Pode ter dessas imaginado. 25 vagas, de 800 a 1000, você passou. Exato. Vamos embora. Exatamente. E eu passei de terceira. Então, eu fiz uma vez, estava muito imatura, muito jovem. Fiz de novo, não Quantos anos você foi. tinha? Ah, eu tinha 10 a 12 anos. Tá, Aí eu ok. fiz, consegui passar em 13º lugar na. Décimo terceiro? Isso. Então, ali, bem no meio, passei para o Colégio Militar. Ah, maravilha, parabéns. Muito Sim. obrigada. Foi importante ter conquistado isso. Então, bom, eu desde lá já tive um interesse muito grande por história, por questões sociais, né? Então, eu gostava de aprender, tinha essa curiosidade muito, porque essa influência tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? De
estude, e meu pai sempre muito curioso, contando várias histórias, enfim. E no colégio militar eu encontrei o terreno fértil para essa minha vontade de aprender, porque eu tinha muitas oportunidades de extracurriculares, então participei de muitas Olimpíadas, participei de clubes, então no colégio tem um clube muito legal que eu acabei não me engajando muito, mas tem oportunidades muito bacanas, que é o Clube de Relações Internacionais. Clube de Relações, Relações Internacionais, isso dentro do Colégio dentro do Militar. colégio militar. Tá. Exato. E aí, bom, eu acho que eu posso pular para a parte em que eu começo a, enfim, também a gente entra no contexto de 2018 e a política se tornou algo bastante discutido, foi, né? Enfim. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por política. E discutia bastante com os meus amigos, com as pessoas à minha volta sobre política. Mas eu tenho uma curiosidade, que Pergunte, eu acho que então. vocês também têm. Porque você sabe que existe uma discussão muito grande em relação ao colégio militar, Sim, né? Exatamente porque o colégio militar, todo mundo sabe que ele é super eficiente, ok? Que ele traz efetivamente, tanto é que os pais querem que seus filhos estudem estudem lá. no colégio militar e façam concurso já lá com uns 10 anos. E você acaba de me falar aqui que ela tem relacionamentos internacionais, que ele tem um clube, eu vi esportes, nós vamos conversar mais tarde Sim, sobre isso, sobre como nós nos conhecemos. sim, E é interessante a gente entender que por que os colégios militares, e alguns colégios, eles conseguem é, serem eficientes, ou seja, sim. porque, até mesmo porque eu sei que no colégio militar aqui de De Salvador. Salvador, ali, onde você estudou, não foi colégio militar É, ali que fica na Pituba, né? exato. Ali, ali no colégio militar, Sim, existe uma grande parcela, que é uma parceria do Colégio Militar com o governo do Estado, sim. e que eu diria, se não me engano, eu acho que a maioria dos professores são professores do Estado. Tem muitos professores do Estado, é Do verdade. Estado, né? Muitos militares, muitos Isso é professores do importante Estado. entender, porque são os professores do Estado, Sim, que não é pouco, se não me engano são 60, se não sei se eu estiver enganado, me desculpem, mas não são poucos, que ensinam dentro do colégio militar, pago pelo Estado, e esses professores que estão lá dentro não passam por seleção nenhuma, eles vão para lá, né? Eu acho que não passa por seleção, que eu não sei saiba, não sei, eu dizer, também não não sei sei dizer. dizer, eu acredito que não passe, né? Porque não teria sentido. Mas eles, dentro da escola, é o mesmo colégio que se destaca em várias e várias questões de Sim. educação no nosso país. Eu só estava chamando isso para depois. Eu acho que depois eu vou fazer um outro podcast, eu vou provocar o Colégio Militar a partir desse nossa conversa aqui Sim. hoje. Mas é outro assunto. Vamos a você, Tá, bom, desculpe. não, Ah lá, Paula Vaca. excelente comentário. Mas então eu tava falando que eu comecei a me engajar, não foi com. Exatamente. Bom, então eu fui começando a entender que eu gostava muito de política, de questões sociais, e que eu fui buscando as oportunidades que o colégio dava para continuar aprendendo sobre esses assuntos fora da sala de aula, né? Então, falei, por exemplo, das Olimpíadas. É uma oportunidade de aprender mais sobre, enfim, o que eu estudava de história, por exemplo, na escola, mas para além do que eu via na sala de aula. E aí foi quando eu comecei a me engajar com política de fato. Então, eu me juntei a alguns grupos. Eu lembro que um dos primeiros que eu me juntei foi um grupo de também discussão sobre as ODSs. Inclusive, eu me tornei voluntária de professora de inglês. ODS é o quê? Ah, excelente. Isso é uma boa pergunta. As ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a ONU sentou, fez Ou um seja, compromisso. não é diferente de nenhum colégio. ODS é exatamente o que a gente fala do Pacto Global, com suas Uhum, 17 ODS, no caso isso. específico. Então, as Exato. ODS são os Objetivos Sociais da ONU, dentro do colégio militar. Na verdade, não. Esse já foi. Eu comecei a me engajar para além disso, Já né? ali fora. Isso, isso. Então, esse projeto Globalizando, por exemplo, que foi o das ODSs, é um projeto criado por uma outra jovem, enfim. Então, era para além do colégio, né? Mas é justamente o que eu tô querendo dizer é que minha vontade de aprender, enfim, me levou para outros lugares, né? Tá. Enfim, continuei me engajando com política. E aí eu tomei a decisão de que eu ia ser cientista política. Ah, você aí resolveu É, ser cientista político. exatamente, porque eu falei, cara, é muito interessante e eu gostava muito sempre de pensar sobre como que
Você se baseou em quê? Eu vou ser cientista político. Eu acordei, você, é você cientista. Alguém tem que ver um cientista político, alguma Pois coisa. mas é que Diga. isso, assim, como eu te falei, eu gostava muito de política. No colégio militar, eu encontrei muita gente que pensava, discutia muito sobre política também, jovens, assim como eu, um grupo pequeno, né, de jovens que se interessavam mais, e a gente ia debatendo muito, conversando muito. Quando surgia alguma polêmica, a gente conversava, debatia, e inclusive foi muito legal, porque a gente tinha debates muito saudáveis, e isso é muito diferente do que a gente costuma ver no mundo, enfim, no nosso cotidiano, né, as pessoas sempre brigam, elas querem convencer umas outras. E eu conversando com os meus colegas, esse grupinho, a gente era muito respeitoso e a gente conversava mesmo como pessoas que não sabiam muito do que estavam falando e tinham interesse de ouvir umas às outras para aprender e crescer juntos, assim, digamos, em nível de pensamento, amadurecimento de pensamento. Então, a partir daí, eu fui cada vez mais me interessando por questões políticas, quis estudar. E aí eu lia livros, eu comecei a, enfim, buscar esse conhecimento de ciência política, que, enfim, entender sobre as nossas instituições. Então, por que que muitos dos artigos que você escreve, Paulo, tem muito a ver com temas que eu achava muito interessante da ciência política, né? Hoje a gente lê um artigo que Paulo vai publicar futuramente sobre a importância das instituições políticas. Esse assunto me pareceu muito interessante. É a própria coisa de pensar assim, por que que nós temos três poderes? Por que que a gente é uma república organizada dessa forma? Enfim, então essas questões todas me interessavam. E eu achei que eu queria fazer ciência política. Mas aí eu comecei, cada vez mais que a gente estuda sobre política, a gente inevitavelmente chega em economia. Não é? Não tem como desassociar as duas coisas, elas estão bem próximas. E aí, estudando sobre economia, eu amei economia. Eu achava que era sobre dinheiro. Ai, não é sobre isso. Eu achava que economia era sobre como aumentar lucros. Não era sobre isso. Não é sobre dinheiro, é sobre como organizar a sociedade. A gente tem recursos escassos, vontades infinitas. Como que a gente concilia isso? Como que a gente distribui os recursos? Aliás, diga-se de passagem, né? Esse comentário agora ficou bem atualizado, né? Se economia, você achava que era como produzir riqueza, e você agora começou a verificar que é como administrar uma sociedade. Por Exato. exemplo, como administrar um país, como o Brasil. Sim, Eu acho exato. que o economista, né, já que você é um cientista político, cientista, né, econômico, você precisa aprender como é que a estrutura de um país Sim. funciona para que você não tenha inflação. É isso mesmo? Sim, sim, mas economia vai além disso. Além disso. Vai além disso. Então, por exemplo, questões comportamentais tem tudo a ver com economia. E é engraçado porque tem muita coisa que acontece no cotidiano e eu falo assim, nossa, isso aqui tem a ver com economia. E a pessoa fala, isso tem a ver com economia? Mas assim, eu vou tentar pensar em exemplos aqui, mas acho que só porque eu estou tentando pensar nisso agora não vai surgir nada muito interessante, sem que eu tenha que levar muito tempo explicando. Mas economia tá em tudo, a todo momento, tem a ver com como as pessoas se comportam, como que elas respondem a estímulos, enfim. Então vai para além mesmo do dinheiro, né? O dinheiro é só uma ferramenta para você organizar a sociedade. Enfim, mas o ponto é, me apaixonei por economia. E aí entendi que, na verdade, eu queria ser economista. E aí eu já nem sei mais para onde partir, mas eu acho que eu posso partir para o seguinte ponto. Então, peraí, você resolveu ser economista. Isso, exato. Então vamos lá. Você resolveu ser economista, você mostrou uma trajetória de determinação e vontade na escola. Sim. Aí você já está no terceiro ano, terminando Não, ou aí eu não? diria que eu estava entrando no ensino médio. No segundo médio. Isso. Então você está no ensino médio pensando nisso. Quero E fazer economia. agora eu lhe pergunto, quer fazer economia, mas como é que você vai parar no aplicativo, no aplicativo que é o Excelente. Universalis, Eu vou chegar que lá. é o aplicativo onde a gente se conheceu e depois que... Exato. Vamos lá, porque Então, nos conhecemos com o Cris, que esteve aqui a semana passada, vocês se encontraram exatamente no evento, se não me engano, na Assembleia Legislativa. isso foi no Parlamento Jovem. Bom, vamos lá. Exato. Então vamos chegar lá. Bom, eu tinha interesse em economia. Economia é muito complexo, Hum. certo? Assim, não sei se vocês conhecem macroeconomia e econometria e um monte de cálculo. Muito difícil. E aí tentar entender esses termos, assim, do economês, né? Inflação. Enfim, eu queria entender as coisas, eu achava difícil. Aí eu falei, bom, tenho que estudar mais. E aí eu entendi que eu cheguei à conclusão de que fazer pesquisa científica seria uma forma excelente de aprender mais sobre aquilo que eu tinha interesse. Tá. Então, fui começar a fazer pesquisa. A minha primeira pesquisa foi sobre, olha que interessante, foi sobre, eu tentei comparar dois bancos públicos brasileiros, o BNDES e o BNB, Banco do Nordeste, para entender por que que um tinha tantos casos de corrupção e o outro era celebrado como um caso de mais sucesso em termos de autonomia, né? Então, enfim, fui estudar essa questão de corrupção. Mas vamos de novo. Eu quero colocar, porque é importante para quem está nos ouvindo entender o Sim, seguinte. É,
Quem tinha alguém que dissesse para você, tinha alguma mentoria, tinha alguém que falava assim para você, veja isso, tinha um professor que Excelente. foi bastante influente. Como eram essas suas provocações? Eu já vi que você Excelente. é uma pessoa altamente determinada, isso eu já sei, eu já estou contando a coisa, estou querendo que vocês entendam, eu estou buscando esse ponto, e esse foi o Excelente. ponto fundamental, é que eu vi que vocês se interessam bastante quando você vê em história de superação. Então foi interessante isso, com a minha história, né, da Sim. Operação Alquimia, a história de Cris, a história agora sua. Então, eu comecei a perceber que vocês têm um interesse assim que é interessante. E nesse momento que o Brasil está passando, mais do que nunca. Sim. O Brasil está passando por um momento que a cultura brasileira está se levando para o acomodismo. Você viu que eu escrevi o artigo falando sobre a nova escravidão moderna, né, que é a Sim. Bolsa Família, que é o fato das pessoas quererem ficar aceitando e achando bom só ter duas opções. Ou eles pensam, só tenho carteira assinada, que não é verdade, você não é obrigado a ter carteira assinada, e a outra, eu vou ganhar Bolsa Família, como se só tivesse dois caminhos na sua vida: ou ser um assalariado, ou ser um bolsista da Bolsa Família eterno. Né? Quer dizer, ele tira toda a capacidade de você pensar, né? Mesmo que ache difícil pensar, como você colocou, sobre economia. Mas veja bem, mas você qual a motivação? O que é que. Excelente. Porque você vai chegar no seu Sim, aplicativo e sim. na cidadania, mas eu quero saber que você tinha essa Maravilha. vontade, desde novo você já disse, desde nova você dizia, eu quero, mas Não, essa é uma excelente provocação, Paulo. Eu diria que, assim, primeiro, tem essa questão de que minha mãe tem uma história muito forte, que assim, sua mãe sempre e me seu fez, pai, pelo amor de que Deus. sempre me fez pensar muito, precisa aproveitar ao máximo as oportunidades, ela sempre valorizou muito a educação. Então, sempre que tinha alguém conquistando muitas coisas, em termos educacionais, no próprio colégio, eu utilizava aquelas pessoas como exemplos, modelos para mim. Então, por exemplo, no Colégio Militar existe uma competição, na verdade, vários nossos colegas, né, do Sistema Colégio Militar do Brasil, eles vão participar de competições internacionais. Estados Unidos, enfim, todo mundo, né? México, É México, enfim. Então, quando eu olhava a possibilidade de conhecer outros estados, porque de fato eu também conhecer a Unicamp, por exemplo, conhecer a USP. Então, a possibilidade de viajar, conhecer outros lugares, de viver novas experiências através da educação, quando eu via alguém com uma história parecida, eu utilizava aquilo como inspiração e boa. tentava entender para onde aquela pessoa, o que que ela fez, como, né, como que ela chegou ali. Então foi um pouco disso, assim, essa motivação que veio pela minha Então, a família. mensagem que a gente passaria aqui para quem está nos assistindo é inspiração. Eu acho que Né? é importante você Você, ter modelos, referências, né? boa. E Então, vivas, principalmente. isso, Bora lá, principalmente. também. Então, enfim, comecei com esse caminho da pesquisa científica, né? E aí, eu chego no aplicativo justamente porque eu comecei a pensar que a gente precisa participar da política. Eu queria participar mais da política, porque assim, a gente participa, eu como jovem, né? Como que eu participava? Principalmente através das redes sociais. Então, acompanhando o que estava acontecendo, comentando, mas eu sentia que era uma participação muito pouco influente, de fato. Eu queria entender assim, poxa, as coisas estão acontecendo o tempo todo na cidade, em Salvador, no nosso estado, e eu sinto que eu não estou fazendo nada, sabe? Eu só estou acompanhando. E eu queria entender como que eu podia Eu sei o que é isso. participar de uma forma mais efetiva. E aí veio a ideia de pensar em como que a gente podia fazer com que os jovens participassem mais. E pensar que os jovens estão muito conectados com as tecnologias digitais, era interessante pensar como que a gente pode aumentar a participação dos jovens na política, jovens como eu, que estão interessados em participar, através das Quantos tecnologias anos você digitais. tinha? Isso já foi ano retrasado, 2023, então eu tinha uns 16 anos. Você tem 18, né? Agora eu tenho 19. 19, É, tá ficando. tô Tá. ficando muito velha já. Super velha. Diga, vai, minha É, idosa, fale pra gente, fale pra nós que estamos aqui. Né? eu me perdi onde é que eu tava? Eu acho que você é a nossa participante do podcast mais jovem, com certeza. Olha, Lógico que eu vou bom, entrar pra hein? história Ela como vai ficar para a história mais daqui, jovem, por enquanto. na bicentenária Associação Comercial de Exatamente. 213 anos, É tá vendo? impressionante, Você adorei. estava dizendo Que honra. exatamente como é que você foi ao seu aplicativo, a importância que Isso. tinha para as pessoas Exato. A participarem dessa, ideia e foi por que você queria isso. pegar essa ideia e transformar isso Exato. no Então eu aplicativo. comecei a pesquisar sobre esse tema, participação política a nível municipal, e daí que veio a ideia de criar o aplicativo, né? Seria uma forma, bom, um aplicativo para os jovens participarem seria algo que facilitaria muito a participação deles. Enfim, a gente conseguiria indicar. Nesse aplicativo eu tinha a pretensão, né, de indicar
como que você pode participar, onde tem possibilidade de você ter uma participação mais efetiva, as conferências municipais, por exemplo, que pouca gente conhece, muito menos gente ainda participa de fato. Então, a ideia do aplicativo veio aí. E também foi um pouco influenciada, eu não cheguei a mencionar isso, mas eu tinha construído uma organização, um projeto social de fomento à iniciação científica. Que também foi porque eu comecei a fazer pesquisa, as minhas primeiras experiências me mostraram que era uma experiência muito transformadora fazer pesquisa científica, é muito diferente de como a gente aprende na sala de aula. Uhum. Inclusive, né, o Colégio Militar também segue bastante tradicionalmente o método tradicional de ensino, bastante, enfim, segue esse método. E apesar dos seus benefícios, eu tinha necessidade de buscar mais, enfim, uma nova educação. Então, daí veio essa paixão pela iniciação científica, que me levou a fundar com outros amigos meus uma iniciativa de fomento à iniciação científica para Um alunos de escolas detalhe que públicas. você me ajudou com esses amigos meus, isso tudo que você está falando é dentro da escola pública. É dentro da escola, é dentro da área pública. Você não tá aí até agora estudando em colégio nenhum particular, nem curso particular, nem nada. Não, assim, tu- se- durante toda a minha vida eu estudei em escolas privadas com bolsa ou então o militar que é público, né? Tá. Mas esses amigos com quem eu fundei esse projeto social, eles eram de outras escolas, não eram do colégio militar. Ah, então vocês se conheceram na rede É, social. você conhece as pessoas, enfim, participando de Olimpíadas, de projetos, redes Olimpíadas, participar. sociais. Você vai se A gente interagindo vai. com as pessoas, criando network Exatamente. ali, e você Exato. vai criando as pessoas, aí vocês pensam, vamos fazer isso. Como Tipo, aconteceu com você, Cris, no caso foi, da Via Cidadã. exatamente. Então, esses Maravilha. dois amigos, outros amigos meus, eles eram muito apaixonados por iniciação científica também. Tá. E a gente decidiu levar isso para mais jovens de escolas públicas, porque a Bom. gente entendia que era uma experiência muito interessante para melhorar a educação desses jovens. Então, também foi uma junção da experiência que eu tive dentro dessa ONG que me levou a fundar, melhor, a pensar nesse aplicativo, né? E aí, eu acho que eu posso agora chegar na parte de como que eu cheguei até a fundação através do Pode, aplicativo, né? claro. Então, eu comecei também a participar do Parlamento Jovem de Salvador, que é uma experiência muito bacana. Se alguém tiver filho e estiver assistindo o podcast, acho que pode orientar o filho a participar, porque é bem legal. E é voluntário, a pessoa vai lá e quer participar, Você como faz é Parlamento Jovem de o Salvador? Parlamento Jovem de Salvador. Tem também o brasileiro, tem o estadual, e geralmente você escreve uma redação sobre um tema que é uma proposta que você tem, uma espécie de projeto de lei. Você apresenta isso e eles selecionam os melhores e Eu vou levam. deixar, na hora que a gente for estiver editando o podcast, botar embaixo o Excelente. link para as pessoas saberem como é que faz isso para Maravilha. participar do podcast. Eu acho Lógico, importante. Acho Ó, importante. bacana. Então, eu estava no Parlamento Jovem, e aí o que aconteceu? Isso foi em março, então estava chovendo bastante, e aí a gente tinha marcado uma reunião do Parlamento Jovem, e aí todo mundo chegou atrasado, porque estava chovendo muito, 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 muito. E acabou que eu cheguei um pouco mais antes, e Cris também. E a gente ficou Cris, esperando o resto das pessoas. Cris, que é a diretora da Fundação da Paulo Fundação. Cavalcante. Então a gente teve a oportunidade de conversar enquanto esperava o resto, a maioria dos outros jovens chegarem também. E a gente ficou conversando e eu apresentei o meu projeto de pesquisa, o meu aplicativo que eu estava construindo, falei do meu engajamento, assim, despretensiosamente, estamos só conversando aqui, deixando, né, o tempo tá passando, a gente conversando. E aí, enfim, ela gostou muito de mim, me levou para conversar contigo. Aparentemente você também gostou do que eu falei. E aí estamos aqui até hoje. Já tem um tempinho que a gente Mas se peraí, encontrou. calma, que tá, porque Tem eu sei muita que coisa eu sei ainda, que né? para você, Aham. que tem 19 anos, que Hum. tem pesquisa científica aos 16 anos, que tem toda essa história, quando você fala assim, até hoje, parece que é muito tempo. Mas, É. mas vamos falar daquela parte que é o seguinte, que você, Júlia Caroline Carvalho, tem o Tenente Costa, Sim, que você recebe para ir, passa no concurso para apresentar, por isso que eu dei risada quando falou do México, sim, para apresentar o seu aplicativo de cidadania, que você não colocou, mas o aplicativo que você desenvolveu de sim, cidadania no México, sim. e que ele está buscando exatamente uma ajuda de patrocínio para esse evento. Eu aí digo a ele que, aliás, foi já foi outro encontro acho que foi no Colégio Militar, outro encontro que a gente, aí eu digo, não, vou arrumar, vamos sim, vamos contribuir
com esse projeto de cidadania, porque tem tudo a ver com a gente, tudo a Sim. ver com o meu projeto de cidadania, consciência cidadã participativa transformadora. Eu encontrei uma jovem que passa no concurso na escola e vai para o México levar um aplicativo para envolver, trazer os jovens para participar da política. Sim. Ora, eu me interessei, vamos embora, vamos ajudar. E aí me liga o Tenente Costa dizendo para mim que tinha conversado com a Júlia Caroline Carvalho, que já estava dentro da Fundação Paulo Cavalcante, já trabalhando lá com o Cris, né, já fazendo exatamente o estágio Sim. com o Cris, e eu estava com vocês na sala de reunião ali, conversando sobre alguma coisa, e ele falou Júlia e tal, eu tinha acabado de conversar com ele, eu falei, peraí, Tenente, qual é o nome da moça aí? Ele falou, não, a menina é Júlia Caroline Carvalho. Eu disse, "Não, peraí, aguenta aí. Ela o que é que tem? É ela que, do primo para ir pro México e tal. Aí eu vou, saio, abro a porta da sala de reunião, tá a Cris, você, a turma toda lá. Eu pergunto, qual é seu nome? Aí você fala, Júlia, peraí, vem cá. Aí quando eu chego lá, ela chega literalmente, não, eu já falei que eu não vou. Não, Eu já falei que eu não vou porque eu quero ir para Brown, na verdade, para os Estados na Unidos. verdade, o que Conte essa acontece? história, que essa Deixa eu história é te contar, legal. essa história é boa. É porque o que acontece? Eu fiz a pesquisa e apresentei minha pesquisa. Eu apresentei na USP, na Febrace. Ganhei segundo lugar lá na USP, então o pessoal Segundo gostou. lugar. O pessoal gostou da pesquisa. E também apresentei numa feira de Minas Gerais. E eu ganhei o credenciamento para participar de uma feira no México. E aí, bom, enfim, tinha a possibilidade de apresentar a minha No pesquisa México. lá, mas eu não tinha o dinheiro para ir até o México. Tá. E aí, meu professor, Tenente Costa, que é um professor, assim, exemplar, Que boa, cara, muito bacana. ele é realmente um professor, assim, fora do Verdade. comum. Ele se doa completamente aos Conheci, alunos, à conheço educação. e concordo com você. E Exatamente, ele diga é a você, não fora é, do não comum. é para todas. Todos os alunos dele, ele assume, abraça e que quer que todas sejam exatamente super extraordinários. Ele é Ele é fantástico, fantástico, ele é realmente. fantástico. Ele, assim, enfim. E ele falou assim, não, Júlia, eu vou conseguir o seu dinheiro, assim, já tenho um contato ali. Eu consigo patrocínio para você. Vai dar certo, porque ele, enfim, inclusive meu melhor amigo tinha ido para a NASA porque foi patrocinado por esse ex-aluno que resolveu ajudar Para onde? para a NASA. NASA. Aquele É, que o pessoal fala para NASA. Para ele Lua, não, né? não, ele foi participar de uma competição, era uma Olimpíada, e ele participou dessa Olimpíada lá na NASA. Na Você NASA. vê que o pessoal que O tá. seu amigo. Meu melhor É. amigo. Seu melhor amigo, claro. Dá para Beijo, Levi, se entender. você estiver O assistindo, nome dele? Levi. Levi. Levi, viu? Ele tá mandando um beijo para você, que é meu amigo. Você tá na NASA agora, já tá aqui. Nosso Aí ele foi, podcast. enfim. Então, meu tenente Costa falou, meu professor falou que ia conseguir o patrocínio para mim. E eu fiquei despreocupada, assim, vamos esperar, enfim, me planejar aqui para isso, mas vamos esperar esse patrocínio. E acabou que chegou muito próximo da data que a gente de ir para o México e a gente não conseguiu patrocínio, né? Esse, enfim, patrocinador, ele acabou não estendendo o patrocínio para essa oportunidade também. E aí, bom, eu já Não, tava. mas tinha conseguido que a gente conseguiu lá. Mas ainda não Quando tinha chegado em consegui. vocês. Ainda não tinha Ainda não chegado tinha em chegado em vocês. mim, tá certo. E aí o que acontece? Eu tinha isso desde o primeiro ano, eu decidi que eu queria estudar fora. E aí a gente pode discutir um pouco do porquê eu tomei essa decisão. Uhum. Mas, e aí naquele momento, assim, eu ia fazer uma prova super importante, que é o SAT, que é o Enem americano. E ele ia ser Uma prova. uma prova, isso, o Enem americano. É o SAT o nome. Mas sabe por quê? Porque, veja bem, se Sim. coitado, que já não. Isso aí tem que falar mais tranquilo para as pessoas entenderem. Tá bom. Você conseguiu fazer uma prova Eu ia fazer uma americana prova. nos Estados Unidos. Isso. Não é uma. É assim. O processo para chegar até uma universidade americana, Tá, ele é muito longo, existem várias etapas que eu posso escrever com mais calma tá, depois. depois. E uma delas é fazer uma prova chamada SAT. Só que essa prova ela pode ser feita em qualquer lugar do Brasil, assim. Tá. Entende? Aqui em Salvador tem Explicar. espaço. Fez essa prova e Pronto, aí? exato. Eu ia fazer essa prova. E essa prova ia ser, assim, uma semana antes da minha viagem no México. Entendi. Então eu falei assim, cara, eu já não tenho dinheiro. Tá muito próximo do SAT. É melhor eu estudar para essa prova do que ir para essa viagem e não conseguir tirar boa nota nessa prova, que é muito importante. Tá. E aí acabou que eu falei, bom, tudo bem, então não vou para esse, enfim, México vai ter que vir no futuro, não vai ser agora, tudo bem. E aí acontece que alguém do colégio militar, que não foi exatamente meu professor, tinha conhecimento da fundação, eu te Foi daqui conhecia. na associação. Foi Isso. o
meu colega de Rotary Club, Isso, perfeito. Raquel, é o coronel Ragnesh, não é? Raquel. Ragnesh. Porque ele tem um nome diferente mesmo. Ele Isso, vai me enfim. chatear comigo, mas depois eu voltei, eu corrijo, até que volto. Mas é que o nome dele é difícil, né? E aí, bom, ele mencionou isso pra você. E aí você ficou sabendo, enfim. Mas aí, nesse momento, quando você me ofereceu o apoio para ir para o México, realmente eu estava muito próximo. Então, eu acabei optando, fazendo essa escolha De de fazer a fazer a prova. prova. E no final deu certo, que eu entrei na Deu certo. universidade Tem que eu até queria. você, quando você tem a notícia lá que está com o Cris, vocês se abraçando e tal, É é outra ideia para anotar, para a gente poder colocar ela passei e tal. E até Foi você muito agradeceu emocionante. muito a uma professora sua, que foi sua Minha orientadora. mentora, Como é o nome Helena. dela? Helena, ela estuda em Harvard, inclusive. É Ah, super inclusive, eu inteligente, estudo super lá, então, brilhante. mas eu aproveite para mandar um beijo para Um ela beijo, também, né? Helena. Sou sua amiga, Muito valeu, Cláudio. obrigada. Não, eu sou super grata, Helena. Tá, vamos lá. Então, isso já está lá, nós já estamos lá na fundação. Nós já estamos no Movimento Via Cidadã, ela já está participando ativamente sobre essa questão, aí eu descubro que é a mesma pessoa que a gente está ajudando pelo projeto, nem conheci, nem sabia que era ela, apesar de estar dentro do mesmo, olha que interessante, dentro do mesmo ambiente de cidadania, Uhum. dentro do mesmo ambiente que pensando nas mesmas coisas, de melhorar o nosso país, melhorar o nosso mundo, vamos começar pelo Brasil, que é Sim. mais fácil, trazendo consciência cidadã participativa, trazendo que as pessoas se interessem pela política e se entendam o seu papel como cidadão, que se incomodem também, achem também, como ela falou mais cedo, poxa, eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar nosso país, nossa nação, nosso país, nossa comunidade, nosso município, nosso bairro, nossa escola, né? E a gente pode fazer. Essa foi a grande lança, a grande coincidência, a grande razão da gente estar aqui hoje, batendo esse papo tão interessante e tão profundo. Veja como é importante, sozinha, né? Sozinho, quando eu falo, não estou menosprezando todo o trabalho que todo mundo teve para trazer você até aqui, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo só mas que pode também querer e transformar. Aí você passou, me conte agora dessa passagem, você passou lá para lá, vai quando para lá e como é que é a Vamos história? lá. Quando passa de economia, me conte. Isso, então. Eu acho que posso começar explicando um pouquinho do porquê eu queria estudar lá fora, né? Acho que faz Pode, sentido. claro. Porque, assim, nós temos ótimas universidades aqui no Brasil. Eu fui para a USP, me apaixonei, achei belíssimo. Que, nossa, eu vou voltar para trabalhar aqui um dia, como professora universitária. Mas, Que é seu sonho, querer ser professor universitário, é o que quero você ser quer. professora, Então, exatamente. mas você quer ser professor universitário de economia para transformar o mundo. Eu quero ser professora universitária porque eu acho que eu gosto da ideia de provocar as pessoas a pensarem criticamente. Eu gosto da ideia de pensar sobre, enfim, como está o nosso mundo, o que a gente pode fazer diferente. Mas eu sou muito. Gosto de, enfim, eu gosto de me comunicar com as pessoas, né? Então, o ambiente de sala de aula é um ambiente que eu gostaria muito de participar. Mas também quero ser empreendedora social, né? Então, essas duas profissões. E estou trabalhando já na minha ONG, também posso falar depois sobre isso na minha instituição. Mas meu objetivo é, então, portanto, ser professora universitária de economia e ser empreendedora social na área de cidades. Eu quero ajudar a construir melhores cidades no Brasil. Enfim, mas por isso, essa inclusive foi uma das razões pelas quais eu decidi estudar nos Estados Unidos. Primeiro, eu sempre gostei muito de aprender, conhecer outras culturas, aprender outros idiomas, é uma grande paixão minha. Então, a possibilidade de passar um tempo fora, eu acho que era muito legal, assim, eu estaria conhecendo outras culturas, pessoas de diversas partes do mundo, mas também, então tinha essa questão, mas também tem uma questão de que lá fora, a universidade, ela tem um formato um pouco diferente. Uma coisa que é muito bacana é que, por exemplo, na minha universidade, eles têm um currículo livre, a gente chama de Open Curriculum, né? Então, currículo livre. Ou seja, não existe requerimentos do que eu tenho que estudar ou não. E eu posso fazer aulas no que eu quiser. Então, eu quero fazer eu quero estudar economia e estudos urbanos, urbanismo. Mas se eu quiser entender um pouco sobre teatro, eu posso fazer uma aula sobre isso. Se eu quiser entender alguma coisa sobre literatura, eu posso fazer uma aula sobre isso. Física, posso também. É bem mais amplo. Existe a possibilidade de você cursar duas coisas ao mesmo tempo também. Então, você faz um major e um minor, ou seja, você estuda economia como o seu curso principal e você faz um curso secundário que seria, sei lá, ciência política ou música, enfim. Então, essa flexibilidade era muito interessante para mim, porque eu queria estudar duas coisas, né? E aí eu escolhi essa minha universidade com base também nessas questões, mas eu acho que ela realmente era mais compatível comigo. Ela é uma universidade que tem o objetivo institucional de estudar o Brasil, que é muito curioso, porque é uma universidade americana. Lá quer estudar o Brasil. Porque eles entendem que o Brasil é uma potência, são muitas pessoas
É um país que tem muita importância na América Latina e é um país que tem uma história um pouco parecida com os Estados Unidos, porque eles também foram colônia, assim como a gente, mas uma colônia diferente, né? A gente foi de exploração, eles foi de ocupação, povoamento. Depois, eles também tiveram a questão racial muito forte, assim como no Brasil. Então, eles entendem que estudar o Brasil é uma oportunidade de entender um pouco mais sobre a própria é, realidade americana. Então, eles têm muitas aulas, muitas oportunidades sobre o Brasil. E como eu quero ajudar a transformar um pouco o nosso país, me pareceu a melhor escolha se fazer de ir para lá. Então, passei por Deixa eu lhe esse. fazer uma pergunta Pá, provocativa, porque, veja bem, gente, eu não quero que vocês pensem, qualquer um vai chegar e vai ter, como eu falo, como eu digo todo santo dia, talentos. Nós nascemos com talentos diferentes. Por isso que eu não acredito, e digo todo dia, que não existe unanimidade e que a gente não pode tratar as pessoas de forma comum. Tratar todo jovem como se fossem iguais. Né? Que eu digo que a gente tem que ter a oportunidade, né, nas escolas e ter o professor e o ensino de que a qualidade. gente vai dar para todos, né, de eficiência, com competência, ou seja, com qualidade efetivamente de transformar essas pessoas em cidadãos brasileiros. Mas vamos lá. O que é que eu estou dizendo? Então, Júlia quer fazer nos Estados Unidos porque ela tem prazer de aprender várias línguas, ela quer fazer 2, 3 cursos ao mesmo tempo, ela quer oportunidade, então ela escolheu aquela. Ela não quis ir para o México porque era certo ela ir, mas ela quis arriscar em uma semana antes de uma prova que não é fácil, né? Então, essas são características de pessoas. Então, a gente tem que compreender muito bem isso. Eu quero falar, Júlia, para as pessoas compreenderem, Sim. que a gente pode oportunizar, pelo menos aqui no Brasil, através da educação, a educação efetivamente, que proporcione pessoas que queiram fazer suas vocações. Como você falou, música, futebol, que medicina, ciência, NASA, cada um vai para onde quer ir. Né? Sim. Mas o que impediria, por exemplo, de eu ter uma universidade aqui no Brasil que proporcionasse bolsas e proporciona, veja que é diferente, bolsas. Uhum. Né? Você está indo por uma bolsa. Sim. E estão pegando bolsas para trazer um brasileiro para estudar lá. E quem está bancando essa bolsa é a universidade ou, com certeza, algum fundo que está bancando essas bolsas. Isso não impediria de a gente ter a mesma coisa aqui no nosso país. A questão toda é bastante cultural, né? Para a gente desenvolver isso aqui. Podia ter aqui no nosso país, a gente estudaria o nosso próprio país e a América. A gente podia querer saber por que, que a América é a América e a gente é a gente, por que, que a gente podia estudar dessas formas. Eu estou ampliando, né, nossas cabeças para imaginar que a gente pode, sim, ser um país que tenha universidade desse jeito. Se não já tivesse, se eu estiver falando alguma coisa que a gente desconheça, né? Então, eu estou aberto para vocês irem lá e dizerem, ó, Paulo, ó, podcast, ou associação comercial, ou Paulo Cavalcante, ou Júlia, existe sim, assim, assim, assado e tal, então a gente precisa divulgar mais isso e está aberto para divulgação. O que eu quero colocar, Júlia, com essa minha observação, é chamar a atenção da dimensão. O que eu quero dizer é o seguinte, ora, a provocação que é da nossa conta. Uma bolsa, uma pessoa de Salvador, da escola militar e escola privada, que juntou o seu grupo que se interessa por questões de cidadania, política, economia, quer ser professora de economia porque quer fazer com que as pessoas pensem, quer transformar um ambiente de educação através da sua capacidade como professora, que é uma profissão maravilhosa, sensacional. Eu acredito, eu adoro quando eu vejo as pessoas quererem ser professoras, né? Eu estou indo muito ao contrário. Não seja professora, não, porque Uhum. ao contrário. Existe um termo de estímulo, porque as pessoas se decepcionam e não querem, ao contrário, ensinar, passar, informar. E você, como uma aluna, seu sonho é ser professora de É, universidade. Que maravilha. Então, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso acontece no Brasil. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a bolsa é uma coisa interessante. Veja que você, para passar com essa bolsa, você teve que estudar. sim, muito esforço. Hein? Muita dedicação, né? Muita dedicação para você passar numa bolsa. Não sei se vocês
tocaram nisso. Eu não vou polemizar, porque hoje o podcast é o seu. Mas eu ainda vou voltar com essa questão, não só que eu tenho observado no nosso país para a gente melhorar. A gente precisa acreditar mais na pessoa, acreditar mais em você. E você assumir para você a transformação da sua vida. Isso é importante. Essa provocação é importante. Vamos lá, minha querida amiga, ao contrário, eu tenho orgulho de dividir esses pensamentos com você lá na sua fundação, de conversar com vocês, gente, papos maravilhosos, de dividir com você a Lapa, né? Agradecer ao nosso querido Campeiro que abre as portas para a gente direto lá da estação da Lapa, para a gente falar lá com o megafone, e você lá conversando com as pessoas, correndo para trás. A nosso movimento, nós estamos fazendo juntos aqui, que é o movimento da Projeto de Lei Popular, né? Que você explica muito bem como é que as pessoas vão, assinam e participam, né? Exatamente, basta acessar o nosso QR Code, a gente tem nas nossas redes sociais, temos o link, você consegue facilmente encontrar o link para preencher o nosso projeto de lei. E é É isso. isso aí, Paula. Mas vamos passar mais de você. Vamos lá. Eu não quero parar agora, não, que eu estou muito entusiasmado. Tá bom. Aproveitando para conhecer mais. Sim, aí você agora vai quando para os Estados Unidos? Vou agora em agosto. Então tem um Já tempinho passou, ainda. já vai. E se eu não me engano, se eu não estou enganado, esta bolsa tem um valor só de $100 mil. Exato. É isso? $100 mil vezes 6 é uma bolsinha de $600 mil. É muita coisa. O custo da universidade é $100 mil por ano. Então imagina, se Por você... ano, né? tem Aí você vai ficar quanto tempo? 4 anos. Desculpa, eu errei. Bastante coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Então, se a gente está falando de 600 mil vezes 4, são 2 bilhões, de 400 mil reais para essa moça e para os Estados Unidos, que é onde ela conseguiu passar nesta bolsa. Então, veja que não é só nada contra a gente, os reality show, né? Nada contra jogar nas jogos de Tigrinhos, né? nada agora. Mas eu acho que eu teria muito orgulho de mim se eu tivesse. Se fosse você, Paulo. Então ótimo, porque se eu tivesse conseguido com poucos anos estudar e querer passar numa bolsa, abrir mão do México. Não, Paulo, não quero o seu dinheiro, não quero sua ajuda, não. Pode deixar que eu vou usar meu aplicativo, mas eu quero agora para os Estados Unidos, entendeu? Mas, rapaz, se você faz as duas coisas, não, eu prefiro me dedicar a essa daqui, porque lá eu vou fazer isso, e passou. Então, muito orgulho de vocês, foi assim uma conquista. Eu tenho certeza que não só seus pais, como nós de Salvador, como a Bahia, como o Brasil, também divide esse orgulho que eu tenho por você, porque é muito sensacional você ter uma pessoa com essa determinação, essa vontade. Mas vamos, Flávio, vamos estar conversando nós dois aí. Então, eu já me perdi também. Onde é que a gente estava? Você estava já indo para lá em agosto, você está esperando, enquanto isso a gente está lá, eu lhe convencendo a que você seja uma multiplicadora minha nos Estados Unidos, você vai fazer com que os americanos... Embaixadora brasileira lá, para que as pessoas lá nos Estados Unidos também entendam o que é essa nova filosofia social e política da consciência cidadã participativa transformadora. Consciência cidadã participativa transformadora. O que é que eu chamo que é o segundo livro, que a gente vai estar aí lançando para vocês. Meu querido amigo Niquel já está comigo aí apoiando, né? Para tocar o barco, que chama-se Inteligência Cidadã. E por que é importante a participação da sociedade civil? Por que é importante o exercício da democracia participativa? Por que é importante esse incômodo? Que a gente vê que a gente pode fazer tudo, a gente pode conquistar tudo, a gente pode ganhar o nosso ganha-pão de cada dia. A gente tem que se importar e estar priorizando a família, porque a família ganhar seu dinheiro, se alimentar, se ganhar produção de riqueza. Então, seus empresários, cuidem-se primeiro da sua empresa, assim, que é difícil pra caramba. Cuide dos seus funcionários, da função social que você já traz e já carrega como responsabilidade sua. Mas nada disso, não atrapalhar suas metas, seu plano de metas, sua conquista, sua riqueza. Há espaço também para a consciência cidadã. Há espaço também para você exercitar exatamente a sua democracia participativa. Há espaço para que você cuide do coletivo, porque, veja bem, cuidar do coletivo também é produção de riqueza, também é ambiente comercial, também é ambiente de crescimento de nação.
Quando você vai estudar os Estados Unidos e o Brasil, você se comparar os Estados Unidos e o Brasil com mais ou menos a mesma época, os dois foram colonizados, na mesma época que os dois, você vê a potência que é os Estados Unidos e o que é que nós estamos. Nós estamos ficando para trás. Então é preciso entender que, sim, cuidar do coletivo, cuidar da nossa nação, cuidar do nosso país, cuidar dos outros, mas cuidar principalmente da produção de riqueza, ela é fundamental para que você possa Sim. efetivamente. Espero que você lá na sua economia, você traga alguma coisa parecida com essa depois, quando você Não, estiver com aqui. certeza. Inclusive, Paulo, é bem interessante você falar isso, porque eu não tinha entrado tanto nisso, mas o meu objetivo, assim, eu quero, de novo, ser professora universitária e ser empreendedora social, né? No caso, eu já meio que estou sendo, porque eu já estou fazendo isso. Você já faz isso. É, exatamente. Mas o que eu quero fazer, assim, de deixar de contribuição para o mundo, é pensar em como que podemos melhorar as nossas cidades a partir do fomento da participação cidadã. Porque hoje a gente vê que as nossas cidades elas estão passando por um período muito crítico, né? A gente pega a mobilidade urbana, está quase em crise em todas as nossas grandes capitais. Se a gente pensa em segurança pública, poxa, não precisa nem descrever muita coisa, né? É realmente bastante insegura a realidade das nossas cidades. E aí a gente fala agora da emergência climática. E aí como que, por exemplo, Salvador, metade da população praticamente está vivendo em áreas de risco. Então, né, enfim, pessoas que estão sendo, Deixa eu só corrigir só as questões. Seguinte. claro, É importante a gente corrigir isso. O que você está falando em relação ao município é verdade. sim, Nós precisamos manter e desenvolver os nossos municípios, nosso país, é verdade. A gente precisa, efetivamente, inquestionavelmente, é, eu só tenho uma preocupação do que sim, vendem para a gente. Então, quando a gente fala a questão climática, eu quero dizer a vocês que o Brasil representa, num gráfico que eu vi hoje, certo? Mas um gráfico que eu procurei ver as fontes, 1, alguma coisa por cento. 1, coisa por cento. Que você tem do impacto em relação à poluição no mundo. Você tem a China e os sim. Estados Unidos liderando, cada um com mais de 20 e tantos por cento, assim, 26, 23, uma coisa assim absurda, acho que é 26 e 23. Vem a Europa lá em terceiro lugar. Então você pega assim, dois países pegam a Europa, que é o tamanho do Brasil, ou menor, sei lá, disputando a maioria. E você vai para o Brasil, você encontra 1, alguma coisa por cento. Sim, não, Então, o que eu quero chamar a atenção, gente, é que a gente precisa parar e entender também, a gente tem que ter muito senso crítico sim, para avaliar o que é que eles querem, o que é que as pessoas querem também com a gente. A gente precisa compreender como é que é o mercado, entendeu? Como é que funciona, o que é que eu quero, o que é que está por trás de tudo, né? Ou seja, eu não quero repetir uma palavra que eu acho horrorosa, que é preconceituosa, que é simplesmente dizer por trás de tudo sempre tem um interesse econômico. Não. Por trás de tudo sempre tem um interesse. Mas não sempre 100% econômico. Né? Apesar de eu defender a produção de riqueza. O que é sim, que eu quero dizer com isso? Eu quero falar assim, das cidades de Salvador, Salvador, no caso, mais de sim, 50% tem população de risco e tal. Se você parar para avaliar, e eu tenho que fazer essa defesa, porque a parte da consciência cidadã participativa, e é sim, porque nós estamos discutindo isso, nós vamos discutir aqui, inclusive, pautas de nação, pautas de Estado, pauta de municípios. sim, Então vai interessar muito a você, que não, você está com a certamente. gente, que é o seguinte, eu falei com você sobre isso também, estou até dando, eu já vimos conversando sobre isso. Sim, As pautas de municípios, a gente precisa entender que a base é o município. Então, se eu tenho lá, e não adianta, se você pegar aqui nosso vice-presidente da nossa Frente Parlamentar de Empreendedorismo, nosso querido deputado Zé Neto, ele é de Feira de Santana. Se você pega um presidente da República, o Luiz Inácio da Silva, ele é do interior de Pernambuco. Se você pega. E quando você vai buscar as questões, ou seja, aonde tem a base eleitoral de cada uma dessas pessoas, deputados e senadores, eles estão exatamente centrados no município, em algum lugar, ou numa cidade. No município, com certeza absoluta, que não existe, ninguém nasce sem ser no município. Você não nasce baiano sem ser soteropolitano, sem sim. pôr de Macaúba, sem pôr. Nasce em algum lugar. E Então, como é que esta é a importância de entender isso. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: então, quando eu falo que a gente precisa. Isso foi a conversa, foi o que eu escrevi na CB em Foco, sobre exatamente a questão da força do carnaval, que é espetacular. As pessoas não podem bater no carnaval,
O carnaval é maravilhoso, a festa é cultural, é a cultura nossa, é o que a gente tem Sim. de mais, que eu digo assim, de você ter uma festa de todos, todo mundo se diverte, brinca e tal, dinheiro, grana pra caramba, emprego, Salvador, o pessoal não brinca carnaval não, meu amor, o pessoal trabalha aqui, é brincadeira, a gente trabalhando, economia, grana para um estado como a Bahia, grana para o estado de Salvador, então e as pessoas que estão vivendo, mas a gente vem fazendo um trabalho, né, eu sei que a gente não tem um plano diretor lá atrás, a gente tem que entender o que está sendo corrigido hoje, mas tem sido feito um trabalho inquestionavelmente muito preocupado exatamente em querer resolver esses problemas. A questão da violência Não é. é real, o que eu estou só chamando a Sim. atenção, não é nosso papo não, eu estou querendo chamar a atenção do pessoal para ver o seguinte, a gente precisa, assim, ser críticos, exercer nosso direito, nossa fração ideal de poder, mas a minha preocupação é que a gente efetivamente tenha uma preocupação muito grande com as informações. Só isso, entendeu? Uma Sim, coisa não. mais, fala, Marco, Não, vamos lá, não, desculpa. não, mas Vem cá, só vou dar um brinde com importantíssimo. você, porque eu não quero O que, atrapalhar, eu não, atrapalhei porque eu o deixei que, que minha preocupação fosse maior do que a nossa entrevista. Vá. não, claro que não. Entrevista não, nosso papo, É nosso bate-papo, importante nosso papo você, cabeça. sim, é importante você compartilhar suas provocações, Paulo. Mas o que eu tava falando é que, assim, ahn, hoje, não criticando nenhuma gestão, administração atual, passada, nada do tipo, mas, assim, nós estamos de modo geral, né, em todo o É, verdade. país, o mundo, numa situação crítica. E cada vez mais essa situação vai ficar mais crítica. E se a gente pensa, por exemplo, nossa, se as chuvas ficam um pouco mais intensas em algum período do ano, muitas pessoas estão. Aconteceu em Rio Grande do Sul? Isso, exatamente. Então, olha que situação complexa, não é? E tanta gente tão, enfim. Então, a gente precisa pensar muito sobre as nossas cidades, a gente está pensando muito pouco sobre elas. E eu chamo a atenção para as cidades, Paulo, porque, obviamente, eu, como futura urbanista, gosto muito desse tema, mas é engraçado que quando a gente fala sobre, por exemplo, em quem você votou, as pessoas podem até lembrar de que elas votaram para presidente, mas e quanto mais a gente diminui a escala, menos elas lembram. Então, eu posso até saber o nome de alguns deputados federais, mas será que eu conheço os meus deputados estaduais e os meus vereadores? É muito louco porque assim a gente vive na escala local, não é? A gente pega ônibus e a gente para poder sair do, sei lá, do trabalho para casa, para academia, para o museu, a gente pega transporte público e o transporte público municipal, não é? A gente pega ônibus. Então, como que a gente não cobra a eficiência do ônibus se a gente depende dele todo dia? Como que a gente não cobra a segurança? Olha que loucura. Tem uma estação de metrô que fica muito próximo da minha casa, e é assim, enfim, tem uma ladeira. Essa ladeira, ela é muito insegura, porque os motoqueiros passam e aí eles te assaltam. Então, em todo momento é bastante perigosa. E assim, cara, eu fico muito chocada, porque é tão perto da minha casa, é tão prático pegar metrô, sabendo que tem uma estação tão perto da minha casa, mas por causa dessa ladeira, tudo fica muito complexo, porque aí meus pais já não querem mais que eu pegue metrô muito tarde, porque. Então, é uma ladeira, é menos de 1 quilômetro, e isso atrapalha a minha vida. Isso Então, atrapalha não só a sua vida, não, não, Júlia. exatamente, todo Isso mundo. atrapalha a vida de todos nós. Essa Exatamente. questão que eu estou dizendo, é por isso que eu estou aqui dizendo o seguinte, né, de hoje, né? E você, como você falou, está lá com a gente, vendo todo dia, e você vê que eu tenho aqueles minutos não, assim, não, eu chamo assim, vem cá, vamos bater um papo, pensei nisso aqui agora, a gente vai bater um papo sobre essas Sim, questões. E o que eu falo da segurança pública, interessa a todos nós. Né? E eu repito isso, e toda vez que a gente bate um papo aqui, eu repito sobre isso. Nós abandonamos a escola pública, nós abandonamos os postos de saúde pública, nós abandonamos a segurança pública. sim. Nós abandonamos. E aí as pessoas, não, não tem nada a ver com isso, não, é do Estado. Aí é como se o Estado fosse um ser. As pessoas falam, não, o que está me dando dinheiro é o Estado, é o Estado, é o governo. É como se o governo e o Estado não fôssemos nós. Exatamente. Não fosse eu, não fosse você, não fosse você que está me assistindo. É como se a gente, é como se que existe uma entidade maior, viva, capaz de ter uma máquina de fazer dinheiro no fundo da casa dele lá que faz dinheiro, que aquele dinheiro efetivamente valesse a economia que você falou, Sim. não causasse inflação, né? Não desvalorizasse, não aumentasse o pão da nossa de cada dia que a gente fosse comprar. Então essas questões, como você falou, são sim muito preocupantes e é verdade. Mas, Júlio, eu estou muito satisfeito, feliz da vida com esse nosso papo cabeça, tá? E Maravilha. eu gostaria que eu estou dizendo que as pessoas pudessem perguntar mais alguma coisa, mas eu diria o seguinte para você: se você tivesse, Hum, honestamente, assim, dizendo tá para bom. você, você deve ter
com seus 19 anos hoje, e apesar das relações que a gente tem, é muito tranquila, né? Mas eu tenho 65, né? Kristen vai fazer amanhã, eu não sei se é amanhã, mas hoje, o dia que está gravando, que vai passar na segunda-feira, 31 anos de idade, né? E, e a gente, com certeza, a Bia absoluta, a mais velha, se não me engano, o resto de tudo lá é bem novo também, né? Engraçado que o pessoal fala que essa juventude, ela está perdida, eu não acho não, ao contrário, eu estou muito feliz com elas. Eu vejo que todas as pessoas, efetivamente, que, que estão buscando solucionar o mundo são jovens, né? Então isso é muito, muito bacana. Eu fico muito feliz com isso. O que é que você diria Hum. para as pessoas da sua idade ou que tiveram oportunidade de. O que é que você acha que seria assim, motivacional? Que seria uma coisa assim, uma mensagem que pudesse despertar para você, poxa, isso é uma coisa legal para mim, que Bom, você fala assim, com base na minha experiência de vida, eu quero só a que experiência de vida, eu queria que você dissesse alguma coisa, para depois eu botar assim, fazer um corte e botar assim, Julia, Ai, meu ah, Deus do céu, que pressão. Parece uma coisa assim, faz um corte pra viralizar, enfim. Nossa, não, não, eu então, sei, claro que não, brincando, né? Claro tudo que bem, não. então vamos fazer o seguinte, para assim, não viralizar, fique tranquilo, né? Bom, assim, eu acho que eu posso fazer, falar em duas perspectivas. Acho que de uma, assim, pessoal e uma mais, digamos, enquanto cidadã, pra ficar coerente com o nosso papo. Então, acho que, assim, a nível pessoal, acho que as pessoas precisam, acho que acreditar muito no sonho delas e correrem atrás, né? Eu sei que, assim, enfim, as pessoas têm muitas dificuldades e diferentes dificuldades, mas eu acho que uma coisa que sempre foi muito importante pra mim foi buscar pessoas que tinham uma história parecida com a minha ou que tinham conquistado coisas que eu gostaria de conquistar também e me inspirar naquelas pessoas, entender um pouco o caminho delas, que elas seguiram e sempre buscar ajuda, porque eu acho que sempre vão ter pessoas dispostas a te ajudar. Então, poxa, por exemplo, no início eu não sabia como eu poderia fazer pesquisa científica, mas aí eu pesquisei, perguntei, conheci uma menina que sabia e que, enfim, era muito boa com pesquisa, e ela concordou em me ajudar e a pesquisar, me mostrou como que eu poderia fazer isso. Ela concordou em ser minha mentora. Mas perceba, precisou que eu fosse buscar a ajuda dela, que eu pedisse a ela, Uhum. olha, eu gostei muito do que você está fazendo, eu queria fazer algo parecido, como que eu posso fazer isso? Então, eu acho que a gente, enfim, se tiver algum jovem me ouvindo, que por favor acredite nos seus sonhos e, enfim, busque formas de tornar ele, de concretizar esses sonhos. E sempre buscando a ajuda das pessoas, porque muitas vezes a gente tem muitas dificuldades na vida e às vezes é difícil contornar elas, principalmente se a gente for fazer isso sozinho. Então, Isso é importante. O que eu acredito, gente, e aí a gente tem uma coisa que a gente está discutindo lá, nós estamos fazendo comunidades também, dentro do Movimento Via Cidadã, tá? O Movimento Via Cidadã é um movimento nacional, é um movimento de transformação, um movimento efetivamente de que Júlia quer fazer com o aplicativo dela, trazer cidadania, discussões. Como transformar nosso bairro, como é que eu faço para poder ter coragem? Não quero que você enfrente uma escola, nenhuma organização criminosa que dominou a sua escola, que está usando sua escola para ponto de tráfico, né? Porque isso a gente vê todos os dias. A gente vê todos os dias lugares aonde a própria polícia tem dificuldade de entrar, felizmente. né? Infelizmente. Então, lugares onde um Estado cedeu, né, a espaço para o crime organizado ocupar. E a gente vê isso todo dia na televisão. Você vê todo dia na televisão e perto da sua casa. E perto da sua casa, a gente ouve situações de tiros e tiros de uma facção contra a outra, né? E tomando espaço, e lutando e brigando. Isso é muito triste, a gente sabe disso, e que principalmente para quem está naquela casa do lado ouvindo aqueles tiros, né? É dramático. Eu diria assim que é uma cena de horror, né, para aquela pessoa que está ali assim, impotente, sem sentir nem o que é que vai fazer da sua vida. Se não tem uma arma, não tem uma proteção, e se chamar a polícia aqui que ela chegue, daqui que ela chegue, por quê? Porque a situação ficou difícil até para os policiais. Eu me solidarizo muito também com os policiais. Os policiais são terríveis. Não é brincadeira os Muito difícil. caras terem coragem de botar a sua vida em jogo para proteger a sociedade. A gente tem que ter consciência disso.
A gente tem que ter consciência e valorizar muito a nossa segurança pública. Eu digo isso todo dia. No dia que a gente efetivamente permitir que a gente, sociedade civil organizada, não estiver próximo das nossas instituições públicas, como segurança pública, no dia que a gente permitir que essas instituições também sejam tomadas, a gente está liquidado. Acabou a sociedade, é caos de novo, é de novo selva, é época da primitiva de novo. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E quando a gente vê jovens como você, Júlia, dizendo aqui como é que faz, como é que corre, como é que acontece, e voltando para aquela questão, não estou querendo que vocês se exponha a isso, mas eu quero que você acredite que se você vai para um movimento como de cidadania, movimento Via Cidadã, se você vai e começa a conversar nessas comunidades com outras pessoas, como o Júlia fez, que vai encontrando ela naquela, vai botar lá, da Assembleia, e outros exemplos que tem no Brasil, que a gente quer? A gente quer fazer um mapa nacional dessas ações, para que a gente possa mostrar a força que a gente tem. E tem muita força, gente. Eu estou recebendo ligação, Júlia, é importante para você ficar sabendo disso, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, interior de São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza, Sergipe. Eu recebo ligação de Manaus, eu recebo ligações que você não acredita, de pessoas ligando efetivamente Goiás, para querer. Estou gostando do trabalho, estou ouvindo, eu vi aqui uma vez só, como é que a gente faz para a gente engajar isso? Como é que a gente faz para a gente unir essa força? É uma força de cidadania. Sim. É uma força de, efetivamente, retomada, que é importante, da paz social. Só isso que a gente está querendo aqui. Né? E através de educação, é através de pessoas que têm talentos como você tem, que podem influenciar outras pessoas e fazer com que a gente transforme o nosso país. Gente, só para não deixar antes de deixar as suas palavras finais, entre, participe.movimentoviacidadã.com.br. Assine o projeto de lei popular. É do que nós estamos falando, é de cidadania. É um projeto de lei popular, apenas assinar, ninguém está lhe pedindo um centavo, você não vai gastar um centavo. Apenas a assinatura, dizendo eu concordo que as doações que se façam às santas casas, às empresas filantrópicas, do terceiro setor, que atende às instituições, como as instituições de Irmã Dulce, por exemplo, que seja batido o imposto de renda a pagar. Imposto de renda é quem tem renda que doar a pagar. Não é possível que a gente não exercite a democracia participativa. Conheça, estude, leia, pergunte, mas assim, é importante a gente começar a mostrar que nós temos sim capacidade de legislar em nosso país, que nossa vontade ela pode ser colocada em prática e ela pode ser efetivamente a transformação de um serviço nosso que é a saúde pública. Depois tem a educação também, mas vamos começar quando é saúde pública, né? Onde todo mundo sente dor, todo mundo precisa de atendimento uma hora, né? E o terceiro setor faz os atendimentos das pessoas mais vulneráveis, tá certo? Gente, Júlia, suas palavras finais para a gente encerrar aqui nosso podcast. Olha, pressão, palavras finais, mas assim, acho que se eu Finais, você não vai morrer, não. Mas se eu pudesse, eu acho que se eu pudesse, de alguma forma, recapitular e resumir o que a gente conversou, eu acho que, enfim, a minha trajetória certamente é muito inspiradora e espero que pessoas, enfim, também se sintam inspiradas a correr atrás dos seus sonhos e pensar alto. Mas eu acho que, pensando também na missão do Movimento Via Cidadã, dos nossos valores, acho que é importante a gente pensar que a nossa vitória pessoal, ela é também uma vitória coletiva. E é muito difícil de você, enfim, se você quer vencer na Excelente. vida e conseguir fazer uma viagem e comprar um novo apartamento, são vitórias pessoais e você deve buscar correr atrás de conquistar essas coisas, isso é importante, mas você tem que entender que isso depende de uma vitória coletiva. Isso depende de, assim, se você tivesse segurança pública, talvez você conseguisse pegar ônibus. E aí ônibus é mais barato. E aí você talvez conseguisse economizar dinheiro, investir esse dinheiro. Então, talvez o seu sonho de conquistar um apartamento fosse mais fácil se a gente tivesse mais segurança pública. Talvez o seu sonho é ir para, enfim, fazer um intercâmbio, ou não sei. E aí, se você conseguisse estudar numa escola de qualidade desde os seus 5 anos de idade,
esse sonho certamente seria mais fácil de conquistar. Então, às vezes, a gente é muito individualista, a gente pensa muito no nosso sucesso pessoal e esquece que ele está atrelado com as questões, os serviços básicos que o Estado deixa de que nos oferece ou nos deixa de oferecer. Então, por isso que é realmente muito importante que as pessoas participem da política, e existem tantas formas de participar. Às vezes você tem menos tempo para, não consegue participar de uma conferência municipal porque é meio distante, você trabalha, mas aí você pode acompanhar o Movimento Via Cidadã, entender um pouco de outras formas que existem de participação. Então, pressionar os seus políticos já é muito importante. Enfim, então, a gente não pode deixar de participar. Eu acho que essa é a minha principal Mensagem. mensagem para Gente, eu esse adorei, só que eu podcast. vou dizer mais uma coisa que é importante. É por Pode isso que eu faço contar. aquela conta que você disse. Olha o que ela disse. Ela disse que se nossa escola pública fosse mais eficiente, né, isso passa pelos professores, lembra que ela disse, ela vai Também, querer ser gestão. professora, que é importante. Então vocês têm a oportunidade de melhorar o ensino dos filhos do Brasil que passam pela sua sala. 2, se o nosso posto de saúde público fosse mais eficiente, olha o que ela está dizendo. Os seus sonhos, suas realizações pessoais também seriam realizações coletivas. Espetacular. Essa aí eu vou até plagiar, não quero nem saber. Eu vou colocar como é que é. Não, que bom que você De gostou. novo, foi que as nossas realizações pessoais também são realizações coletivas. A gente está dando um exemplo que é isso que eu estou colocando. Aí eu faço aquela conta de novo, eu fiz aquela continha que eu perguntei lá na escola do Rotary Club, batendo um papo, perguntei, você matricula para os professores e eles Escolas disseram, públicas, né? escola Professores de pública, escolas. vocês matriculam seus filhos aonde? Se eu posso, eu matriculo meu filho na escola privada. E quanto custa uma escola privada? Só uma escola privada ali custa R$ 2.600 por mês. E você tem plano de saúde? Tem um plano service. Mas você paga alguma coisa? Pago R$ 900 por mês de plano service. Por quê? Porque eu tenho que botar com meu marido como dependente, meu filho não sei o que lá, dependente, então eu tenho meu dependente, minha mãe, sei lá como foi. Você quer R$ 900. 2.600 mais R$ 900 são R$ 3.500. R$ 3.500 vezes 12 são R$ 42.000. Muita coisa. Em 5 anos, você teria 5 vezes 4, né? 202 vezes 200 e tantos mil reais. Será que você, com 200 e poucos mil reais, mais em 10 anos que você passasse essa economia, fora o que você ia ser, você não estaria comprando o seu lugar para você morar Exatamente. próprio? Exatamente. E a Então você gente teria não tem moradia condição. própria, você teria segurança, não precisaria gastar, você não teria medo de subir uma ladeira de 100 metros para chegar na sua casa, e você ainda teria educação pública e saúde. Então, efetivamente, parabéns com essa frase, que a sua conquista pessoal É também também uma é a conquista. coletiva, né? Depende das nossas conquistas coletivas também. Acho que é isso. Parabéns. Gente, Excelente. obrigado. Mais um brinde aqui. Consciência Cidadã Participação Transformadora e Paula Máquina. Valeu.